nós, como nós colocamos o plano do Senhor para nós fazermos, bem sabemos que Satanás está ouvindo, porque quando nós colocamos plano junto com a igreja, temos que falar. Louvado seja Deus. Hoje eu estava ali cortando o cabelo de um cliente meu ali em Macaíba, e ali eu estava conversando com ele. Ele admira muito a igreja que Deus colocou na minha mão, na mão da minha esposa. Ele admira muito, ele vê a sinceridade. E ele disse para mim, eu falando sobre o projeto que nós temos, e muitas das vezes nós somos ambiciosos em Cristo Jesus para nós fazermos muito mais, mas que nós, a igreja apostólica da fé em Jesus, ela não tem um recurso como igrejas que já tem mais de 40 anos, 50 anos. Ele olhou para mim e disse, mas o que é que falta para você, para o senhor fazer ali o culto onde o senhor quer fazer? Que eu falei do culto ali na praça. Eu disse, porque eu quero fazer, mas também eu quero ter comida para o povo. Aí ele disse, pode entrar em contato comigo, que eu vou enviar uma continha no Pix para o senhor, porque eu conheço a obra do senhor e sei que o senhor é sincero. Eu digo, e no momento que nós estiver lá, nós gostamos de filmar, não para se aparecer, mas para que esta obra ela venha a ser cada dia mais transparente para onde estão indo os recursos. Aí ele disse, não precisa, pastor, eu lhe conheço. Pois louva a Deus, irmão, que ele vai, e disse que ia falar com alguns colegas deles também lá em Natal. Após, louvado seja Deus, creio, e eu disse, eu quero ter pelo menos uns 4 fardos de refrigerante. Missionário, eu falei para ele, 4 fardos de refrigerante, dá 24 refrigerantes de 2 litros. Louvado seja Deus, para nós levar para ali, para lá após o culto. Vamos começar mais cedo, talvez nós vamos fazer evangelismo e vamos convidar o povo. Amém? Louvado seja Deus, porque a obra de Deus, irmão, ela é feita também com comida também física. Louvado seja Deus. Pregamos a comida espiritual, que é o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e também, dá aos necessitados, porque sabemos que em todo canto há pessoas, irmão. Amém, igreja do Senhor? Pois vamos elaborar, vamos depois se sentar para conversar, porque eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, irmão. Amém? Bata uma salva de palmas para Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Outra pessoa também falou também que ia falar comigo. Disse também, eu vou ajudar a igreja do pastor Anderson, porque eu vejo uma sinceridade com aquele homem, com aquela esposa dele. Pois eu louvo a Deus, irmão, porque nós temos que ser líderes sinceros. Louvado seja Deus com cada um de vocês, porque a Bíblia diz que o julgamento dos líderes é com mais vigor. Tiago 3. Pois eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. E ainda falei para ele, sempre como está dando, nós estamos fazendo também um culto, e quando termina temos lanche também para os irmãos. Que maravilha. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Mas tudo é para a glória de Deus, não para a glória de Anderson, que eu não sou nada sem a presença de Deus. O pastor Anderson, a missionária Georgia, não é nada sem a presença de Deus. Sabemos que nós somos alguma coisa quando nós temos a presença de Deus. Pastor, e eu digo, é sim, porque a Bíblia diz que nós vamos ser herdeiros também. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu estou alegre por cada vida esta noite. Que Deus venha abençoar mais e mais a vida de vocês. Louvado seja Deus. Estamos orando por aqueles que não têm vindo ao culto. Vamos estar orando por Robson também, Eu quero perguntar um nome
que eu esqueci o nome do filho da irmã Francisca, o que está de cadeira de roda. Francielso. Francileno. É isso? Pronto. Gravar este nome, louvado seja Deus, porque eu creio no grande milagre que Deus vai fazer. Louvado seja Deus. Amados irmãos, vamos orar pelos dízimos e as ofertas, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor, para nós orarmos por cada ofertante, por cada dizimista. Estava falando com Franciele, quinta-feira, foi segunda, né? Perguntei a ela se ela estava congregando em alguma congregação. Ela falou que não, estava vindo só para cá, não foi isso? Falei para ela, se ela quiser se unir conosco a passar a congregar, só não ela, mas a sua mãe, você fale que nós oramos por vocês aqui na frente. Porque quando uma pessoa passa a se congregar conosco, com uma instituição religiosa, temos que orar aqui na frente, apresentando que a partir daquele momento eu vou passar a ser o pastor daquela pessoa. Tenho uma responsabilidade diante de Deus a guiar ela, louvado seja Deus, ao caminho que leva à salvação. Amém? Vamos orar, igreja do Senhor. Levanta as suas mãos, louvado seja Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, meu Deus, neste momento de oração, te apresento os dizimistas da tua casa. Te apresento os ofertantes da tua casa. Eu te apresento, meu Deus, aquele que tem ajudado esta obra, meu Deus. Vem prosperando, Senhor, na vida deles, meu Deus, porque tua palavra diz aquele, meu Deus, que abençoa a tua obra, o Senhor abençoa 100 vezes mais. Aleluia. Vem abençoando, meu Deus, aqueles que também, meu Pai, não pode, meu Deus, porque não tem uma renda, meu Pai. Abençoa também, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Podia sentar e bater uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Enquanto a missionária está passando, eu quero também louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa também. Louvado seja Deus, com o hino da harpa cristã. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Com o hino, louvado seja Deus, da harpa cristã. O 300 não. Aqui, louvado seja Deus. 596. Glória a Jesus. 596. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. 596. Pega suas harpas. Louvado seja Deus. E vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. O nome do hino, gratidão. Glória a Jesus. Eu te agradeço, Jesus, meu Senhor, as tuas bênçãos flui. Eu me elevo por teu grande amor, manifestado na cruz. Ao lado estou da riqueza do céu, fruída de tuas mãos. Quero cantar meus cantares, oferta profunda no meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor
Só Ele nos dá paz, Sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Tua bondade é sublime e real, eternamente pra mim. Aceita agora o meu voto leal, por tua graça sem fim. Tu nos provei da fartura do céu, com tuas divinas mãos. Por isso canto mil cantos que jorram de dentro do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Muito amoroso é Cristo Jesus, desde o Calvário onde abriu de luz que será o sofredor. Por gratidão quero sempre cantar, louvemos de salvação. Quero cantar meus cantares com gozo imenso do meu coração. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus, que por amor morreu na dura cruz. Só Ele nos dá paz, Sua graça satisfaz. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus. Glória a Deus, pode aplaudir a Ele, igreja do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Se encontra no livro de Filipenses, glória a Deus, capítulo 1. Louvado seja Deus. Capítulo 1, livro de Filipenses. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo 1. Louvado seja Deus. Versículo 19. Glória a Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Fica no Novo Testamento, da nova aliança que Cristo fez. Quem achou? Louvado seja Deus, da glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade e libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que pela vida, que pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, igreja do Senhor? Louvado seja Deus. Diga assim, levante a sua Bíblia, levanta a sua mão, diga assim: glória a Deus, glória ao Pai,
glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, porque Ele dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podia sentar e bater uma salva de palmas para Jesus, Igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Filipenses. Glória a Deus. Bem sabemos, amados irmãos, que a carta de Paulo aos Filipenses, quem são os Filipenses? Era uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo e pelos seus cooperadores. Cooperadores esses que tem um nome como Silas, Timóteo e Lucas. Esses cooperadores fundaram esta igreja com o apóstolo Paulo. Eu quero falar para vocês que era uma igreja obediente à palavra de Deus. Era uma igreja obediente aos ensinos do apóstolo Paulo. Porque você quer ser uma igreja abençoada. Quando eu estou falando igreja, eu estou falando como templo, aleluia, de nós mesmos. A Bíblia diz que esta igreja ela foi ricamente abençoada pelo Senhor, pela obediência que eles tiveram com a palavra de Deus, com a obediência que eles tiveram com a palavra pregoada pelo apóstolo Paulo. Porque eles foram obedientes, Deus abençoou também eles. Eles eram uma igreja próspera, eles eram uma igreja que cooperava, aleluia, financeiramente com o apóstolo Paulo. Eles cooperavam em quê? Eles cooperavam nas viagens, eles cooperavam no vestir, eles cooperavam na comida. Como? Eles davam, eles mandavam dinheiro para que Paulo eles viesse fazer missões. Mas aqui Paulo se encontrava preso. O apóstolo Paulo ele se encontrava preso. E bem sabemos, amados irmãos, que quando o homem ele é obediente à palavra, quando o homem é obediente aos seus líderes, segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles também são abençoados. Mas bem sabemos que essa igreja ela foi uma igreja fiel ao apóstolo Paulo. Quantos são fiel aos seus líderes? Quantos são fiel ao seu ministério que você congrega? Mas quantos também são infiéis? Quantos vivem dentro do próprio ministério, mas ali fica tramando contra a vida dos seus líderes? Mas aqui a igreja ela não era desta forma, como a igreja de Coríntio, como outras igrejas que o povo era realmente duas faces. Esta igreja aqui era uma igreja fiel ao apóstolo Paulo, a palavra que ele pregou segundo a Bíblia. Louvado seja Deus. Bem sabemos, amados irmãos, que Paulo ele estava passando por uma situação muito grande, preso. Ele estava ali preso. E a Bíblia diz que esta igreja não abandonou ele. Aleluia, glória a Deus. Quantos, aleluia, não abandona a sua esposa no momento mais difícil? Quantos não abandonam o seu esposo no momento mais difícil? Quanto alguns não abandonam o pastor quando no momento mais difícil, seja dentro, aleluia, do seu lar, seja também na igreja que ele tem como
Deus. E aqui a Bíblia diz que essa igreja, ela era uma igreja fiel, obediente à palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluia? Bata uma salva de palmas para Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Capítulo 1 do livro de Filipenses, versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, dou graça a meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica, orações por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro até agora. Quer dizer, Paulo preso orava pela essa igreja. Paulo preso, ele pagava preço no jejum e na oração por essa igreja, porque essa igreja, ela tinha, aleluia, uma obediência ou um compromisso com Deus. Essa igreja tinha um compromisso com Paulo. Olha, o nosso apóstolo está preso. Vamos orar por eles também, porque ele está orando por nós. Porque quando o homem ele passa a ser obediente a Deus, ele passa a ser obediente também aos seus líderes, também passa a ser obediente aos seus senhores da carne. Aleluia. Mas só no momento que o seu senhor da carne não vem escarnecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aqui a Bíblia diz que Paulo fazia oração preso, orava por ele. A Bíblia diz que Paulo preso apresentava esta igreja. Diga aí, uma igreja, sendo ali, louvado seja Deus, referência do apóstolo. Aleluia. É como igreja, um membro, ele ser referência dentro do seu ministério. É como uma membra ser, aleluia. Quando eu falo membro, eu estou incluindo o homem e a mulher. Não vou precisar falar membra, que é ser um membro do corpo de Cristo. Quando o membro ele passa a ser referência, e o pastor ali sempre está ali com ele, orando, apresentando. Eu sempre gosto de falar um pouco do meu pequeno testemunho. Eu, quando me congregava numa igreja ali em Natal, eu ia, os cultos era segunda, quarta, sexta e Natal na Zona Norte. Olhe bem, aí tinha um círculo de oração no sábado à tarde, e tinha o culto missionário, que era em Lagoa Grande, município de Seramirim. Era 50 quilômetros daqui para lá. E ali sempre, eu e minha esposa estava ali na nossa motinha, botava gasolina e nós ia. Porque o meu compromisso primeiramente é com Deus, depois com o meu Senhor, aqui como pastor. E ali a gente saía, eu ia pegar minha esposa no trabalho, ali em Jundiaí. Quando chegava, de manhãzinha ela já deixava minha roupa pronta e a roupinha dela pronta. Porque um bom, aleluia, membro, um ovelha obediente, ele deixa já tudo pronto para prestar culto à noite com Deus, a Deus. E quando nós chegava, a gente ia só tomar banho. E a gente saía de 6 horas daqui para a Zona Norte. Quando nós chegava lá, aí veio de 6h40, aí veio de 6h35, dependendo do trânsito. E muitas vezes quando nós chegava, a igreja estava fechada. E aquele pastor, ele começou a dar referência a mim e a minha esposa. Por que eu estou falando isso? Porque quem nos gloria é o Senhor. É o Senhor. E ali eles chegaram e disseram, ele chegava e dizia, pastor Anderson, e a cooperadora, na época ela era cooperadora, eles vêm de Mangabeira, Macaíba, mas são os primeiros a chegar aqui. Pois temos que prestar esta obediência à palavra, porque quando nós prestamos obediência à palavra de Deus, louvado seja Deus, Deus ele traz prosperidade em 2 sentidos, espiritual
espiritual, aleluia, fisicamente, porque o povo de Filipenses, eles eram abençoados das duas formas. Após, amados irmãos, a Bíblia diz que Paulo orava por eles, preso, sofrendo açoite, mas orava por eles, porque eles davam referência ao apóstolo. Eles davam como é que se diz? Eles mostravam o amor que eles tinham pela palavra e pelo apóstolo. Glória a Deus. Quando nós passamos a ser obedientes à palavra de Deus, as bênçãos vêm na nossa vida. Quando nós passamos a ser obedientes à palavra de Deus, as bênçãos, elas vêm atrás de nós. A Bíblia diz que aquele que é obediente a Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanha. As bênçãos do Senhor. E esta igreja, ela foi uma igreja muito abençoada, porque ele não desprezou o seu pastor, não desprezou o seu apóstolo, não desprezou o missionário, não desprezou aquele que pregou e ensinou a eles. Glória a Deus. E a Bíblia diz: dou graças a Deus, a meu Deus, por tudo que recordo de vós. Ele dizendo: de tudo que recordo, tudo que eu recordo desta igreja. Eu olhando na minha visão espiritual, eu acho que Paulo chorava, sabendo que aquela igreja era obediente a ele. Porque se era obediente a ele, era obediente a Deus. Mas por que, pastor? Porque ele deu referência dele: seja meu imitador como eu sou de Deus. Após que nós venhamos ser mais obedientes à palavra de Deus, para que a nossa vida ela venha a ser uma vida frutífera, cheia de frutos. Aleluia. E a Bíblia diz que ele diz: dou graça a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todo vós em todas as minhas orações. Recordo com alegria. Ele tinha alegria de recordar. Amados irmãos, é uma coisa tão forte esta mensagem, que quando eu me coloco, porque eu sou um pastor, eu sou um sacerdote diante, que Deus me colocou para tomar conta. E quando nós sabemos que tem um membro, tem um congregado que ora por mim, ora pela minha esposa, qual é o pastor que não se alegra? Eu posso contar com o irmão X, eu posso contar com a irmã X, porque eles vivem orando pelas madrugadas, eles vivem orando, aleluia, por mim e pela minha esposa, para que nós possamos a cada dia se firmar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou, na viagem dele, ele falou: oreis por mim, porque agora estou pronto para ir a uma viagem missionária. E a Bíblia diz que os irmãos oraram pelo apóstolo Paulo. Ele podia contar. Como é bom quando nós podemos contar com a pessoa. Como é bom quando a pessoa pode contar com o pastor, ou vice-versa, nas orações. Porque se eu peço alguma coisa a uma pessoa, eu peço que ore por mim e pela minha esposa e pelo nosso ministério. Isso que eu gosto de pedir, oração. Porque a oração aqui de Paulo, ele diz: fazendo sempre, quer dizer, ele orava direto. Ele foi apresentar nesta igreja, apresentava outras igrejas, mas aqui ele está dando referência a esta igreja. Aí ele diz: fazendo sempre com alegria súplica por todo vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou
Cristo Jesus. Quer dizer, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, e a voz há de completar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Após quando nós aceitamos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, ele vai nos guiando, ele vai nos orientando para que nós venhamos ter mais conhecimento com Deus e no mundo espiritual, para que nós possamos saber qual é a perfeita vontade de Deus conosco. E nós só passamos a ter depois que nós começamos a ter uma leitura, e como nós começamos a reconhecer aleluia, as nossas falhas, quando nós começamos a conhecer o nosso eu, e quando nós começamos a conhecer, aleluia, porque a palavra de Deus, como eu já falei, ela vai dizer tudo que nós necessitamos. Aleluia. Bate palmas para Jesus, igreja do Senhor. Que nós possamos ser uma igreja obediente, que nós possamos ser uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, que nós possamos ser uma igreja diferente aqui nesse conjunto, que nós possamos ser uma igreja cheia dos dons do Espírito Santo, que as pessoas venham ver, aleluia, tem uma igrejinha ali, homem que ora e mulheres que oram, mas o poder de Deus cai. Temos que ser homens e mulheres de oração, para que Deus venha agir com os dons do Espírito Santo. Oh, maravilha! Bate palma da glória a Deus, igreja do Senhor. Quem está sentindo aí? Aleluia! O Espírito Santo, ele é vivo. O Espírito Santo, ele é vivo. Aleluia! Ele é vivo, ele transborda na nossa alma, no nosso espírito. Ele transborda. Estava hoje com a minha esposa vendo no YouTube a pregação de A. Ellen, um evangelista da década de 1920 para 1930. Ele era um evangelista que ele acreditava nos dons do Espírito Santo, e ele acreditava no ministério da cura divina. E ali ele contando que no ano de 1943 ele ficou sabendo do homem chamado, do evangelista Oral Robert, e ali eles faziam os cultos em tenda como se fosse tenda de circo. E ali ele ficou sabendo que ele orava pelos enfermos, e os enfermos eram curados, câncer caía, paralítico andava, mudo falava, porque isso não aconteceu só na época dos apóstolos, não, igreja. Igreja, esses dons são atuais. Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Por quê? E ali ele começou a ver, e ele foi. Quando ele chegou lá, ele via pessoas colocando câncer para fora. Ele começou a ver, ele se maravilhou, e ele começou a falar com Deus: Senhor, eu quero isto também. Eu não quero me conformar com esse ministério que eu tenho, não. Eu quero a cura, o ministério da cura divina. E ali Deus começou a operar também. Ele começou a buscar, e Deus começou a operar. Depois vou mandar só um vídeo para cada um dos irmãos aqui. Aí Deus usa ele. Há uma criança que tem as pernas de pano, não tem ossos. Está lá gravado. Uma criancinha, ele bota no braço, ele mexe as pernas da criança para cima e para baixo. E ali ele começou a orar pelo cura divina. E Deus começa a operar, Deus começa a criar ossos na perna daquela criança. E aquela criança começa a andar. O povo se maravilharam. Rapaz, nós não podemos ficar satisfeitos com isso que nós vivemos. Não importa se ministério A, B, eles não creem nisso, não importa. O que importa é que a Bíblia diz que os dons são para todos. Não é só para apóstolo, não para pastor, mas para vocês também. Aleluia. Porque eu lembro, a minha vozinha
estava enfermo. Fui visitar ela, ainda era viva, ela faleceu com 101 anos de idade. No ano de 2011, ou foi 2012, eu chego lá na casa dela, ela estava muito enferma, estava com dores na barriga e estava só água. Na época, ela tinha seus 98 aninhos de idade. E quando eu cheguei e vi ela, eu no início da minha fé ali, 2000, eu acho que eu estava com uns 2 anos já de crente, por aí, ou era 1 ano de crente, ou foi 2011. Aí a minha prima chegou e disse: ora por ela. Aí eu coloquei as mãos. Nós temos costume de fazer a oração por imposição de mão logo após o culto. A oração por imposição de mão. E ali eu botei a mão na cabeça da minha esposa, estava no dia. Quando coloquei a mão sobre a cabeça dela e orei para que Deus viesse repreender aquilo. Não foi instantaneamente não, mas de um dia para o outro, quando eu fui lá com a minha esposa, ela tinha sido curada. Ela tinha sido curada. Eu disse: como é que ela está? Ela está boa, porque o ministério da cura divina é vivo, está lá em Coríntios. E aí eu comecei a ver que Deus, ele opera verdadeiramente. Chegou no culto, num dia na casa do Senhor. Nesse dia foi de 9 às 12, aí nós parava e começava às 14 às 17 e dia das 19 às 21 horas. Uma mulher chegou cheia de dores. Eu perguntei o que ela tinha. Ela disse: pastor, não posso levantar os braços. Eu digo: a senhora crê que Jesus cura? Eu creio. E nós começamos a orar. E quando eu coloquei a mão na cabeça dela, fiz a oração, Jesus curou ela. Ela começou a jogar os braços para cima, rodava, e para a glória de Deus, Jesus curou ela. Lembra? Você lembra, missionário? A mãe de Priscila. Mas não é Priscila, era lá daquela igreja lá. Ela foi curada, para a glória de Deus. Porque Jesus, ele me entregou os 9 dons. Não estou me gloriando, a minha esposa sabe disso. Os 9 dons. Jesus me entregou os 9 dons. Dom de cura divina, dom de profecia, dom da palavra da ciência, dom da palavra da sabedoria, dom de variação de língua, dom de línguas estranhas, dom de ensino de espírito. E dom de interpretação. Jesus me entregou isto no ano de 2013. Mas é dons espinhosos. E aos poucos, Deus vem trabalhando com os dons. Ainda tem dons que estão enterrados, que vai para fora, porque eu tenho conversado com Deus, mas para isso eu tenho que pagar preços e preços. Por isso que os dons para todos, só não é para o pastor. O dom da revelação, que está incluído o dom da palavra da ciência. Através de revelação, Deus curou também. Deus curou. Pois nós não podemos ficar acomodados. Porque Deus falou com o homem de Deus na época e disse: eis que o Espírito Santo de Deus, que não se engana, ele está falando que grandes são os que Deus vai fazer através da tua vida. Eu no início da minha fé, eu e minha esposa, porque o ministério de vocês vão ser diferente. E quando foi de ontem para ontem, a minha esposa disse: agora eu entendo porque Deus falou isso. Porque nós pensávamos que era uma coisa, mas não. Era outra coisa, que o poder de Deus vai cair
ministério. Tem caído, mas vai cair coisas mais miraculosas sobre esse ministério. Deus me deu um sonho. Eu botando a mão numa pessoa, a pessoa estava morta. Quando eu botei a mão, aquela pessoa ressuscitou. Deus falou comigo. Não esqueça, isso no ano de 2023. Deus me deu esse sonho. Sabe o que é isso, irmão? É o ministério da cura divina e o ministério das maravilhas, que é o Senhor, o dom da maravilha, o outro dom. Após os 9 dons, Deus me entregou e vai começar a ser executado sobre essa igreja, para a glória de Deus. Porque o que Deus vai fazer é coisas grandes dentro dessa igreja. Pessoas sendo curadas. Aleluia. Pessoas sendo curadas. Mas também vai vir muita retaliação do inimigo. Vai vir também calúnia, né? Porque sobre Oral Robert, Jack Cole, William Branham, Smith vieram também defamar, como é que se diz? Acusaram eles de muitas coisas. Porque quando você sai do banco para um ministério, enquanto você está sentadinho, não vem muita retaliação não, porque você não está trabalhando, não está fazendo a obra, está só sentadinho. Mas quando você começar a fazer a obra, aí começar a ajudar no ciclo de oração, a fazer a obra, aí começa a ver a retaliação de Satanás. Porque Satanás aí começa a retalhar aquilo que começa a dar fruto. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que ele disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em mim vai completar. Quando eu estava lendo isso aqui, Deus me lembrava dos 9 dons. E tem alguns dons que estão enterrados ainda, mas eles vão ser. A mesma coisa com vocês, creio. Aí diz no versículo 7: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vós trago olha bem, porque vós trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Olha a referência: eu trago vocês comigo, porque vocês foram testemunho e me ajudaram na propagação do Evangelho que eu tenho pregado. A referência que Paulo deu. Como é bom que quando um pastor ele dá referência, a irmã Priscila, aleluia, é uma bênção. Ela está fazendo, ela está se pulindo, ela está falando: pastor, quero fazer isso. Missionária, como é que eu posso a fazer isso? Aí irmã Jailma: pastor, eu quero entrar no conjunto de novos convertidos. A irmã Tamiri: pastor, eu quero aceitar Jesus porque eu quero fazer essa obra. A irmã Franciele: pastor, eu quero, aleluia, o dom de cura divina. Porque também tem uma mulher chamada Maria, que também Deus usava ela em cura divina também. Botava a mão em paralítico andava. Na década de 1910 para 1930. Pois aqui ele se alegrou com esta igreja. Eu vou mais profundo nesta palavra e vou falar para vocês quanto Deus está alegre por cada um de vocês aqui hoje. Porque muitos não vêm morando tão próximo, não vêm para um culto, porque esta igreja, ela é uma igreja diferente. Quem falou foi o Espírito Santo. Ela é uma igreja diferente. Aleluia. Jesus disse: o Pai
pai falou que ainda há rabisco que eu separei da colheita. Os rabiscos estão começando a aparecer, que foi separado, foi preservado por Deus. E esta igreja é um rabisco, porque o que essa igreja já enfrentou, o que esta igreja nesses 6 anos que já enfrentou, a retaliação de Satanás, as investidas do diabo, e ela está de pé. Porque quando eu estava falando com a minha esposa, se nós não fosse realmente chamado pelo Espírito Santo, esse ministério já tinha fechado. Porque o que já veio contra esse ministério, e pessoas que saíram desse ministério cheio de bênção, cheio de bênção. Deus revelando casas, ganhando casa nesse ministério, e saíram desse ministério, e outras bênçãos, outras bênçãos. Mas sabe por que acontece isso? Porque é o sinal que Deus está com esse ministério. Deus revelando, né, que abençoa com casa, abençoa com casamento, abençoa com aquilo, abençoa com aquilo, Deus fazendo. Mas isso Deus, Ele falou através de muitos, botou o dedo aqui e disse: grande vai ser as perseguições, pastor. Eu vejo pessoas tramando contra a tua vida, contra a vida da tua esposa. Mas este ministério é diferente. Lembre disto. Lembre disto. O que Deus vai fazer nesta hora. Lembre disto. É só o comecinho. Aí Paulo falou: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Olha, ele falando, Paulo escrevendo a carta: eu tenho tanta saudade de vocês, filipenses. Aí ele diz: testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terra, na terna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovaste as coisas excelentes e sede sincero, inculpável para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados irmãos, que testemunho. Eu estava lembrando, irmão, de alguns demônios que eu estava expulsando no nome de Jesus. Teve demônio que algumas mulheres se manifestavam. Teve uma vez que o demônio se manifestou brava, o demônio bravo, ele olhou assim para mim e começou a rir da minha cara. Não é a mulher que eu estou falando, o demônio que opera em corpos. E começou a rir assim para mim, rindo assim para mim. Eu disse: Satanás, tu está pensando o quê? Em nome de Jesus Cristo. Nós começamos a clamar, aí era expulso. Teve outra, o diabo tomou conta lá, porque eu tenho vídeo, irmão, mas tem vídeos que eu não posto. Eu vi particularmente aqui, e se não quiser eu mostro. Teve uma que se manifestou na frente, olhava para mim assim com a raiva, não era mais o diabo. Mas pelo poder do nome de Jesus era expulso. Os irmãos alcançou. A irmã Piedade, Tiago, até a irmã Maria de Fátima já alcançou algumas vezes, mas Deus operava grandemente ali em Macaíbe. Grandemente nas libertações. E eu creio que Deus vai fazer coisa mais extraordinária aqui, só não na libertação, né, missionário? Libertação nós vemos, né? Nós temos visto muito libertação, Deus curando assim, uma cura através de uma revelação. Mas o que Deus tem para esse ministério é diferente. São poderes miraculosos. Quem sabe o que é poder miraculoso? São coisas extraordinárias, sem explicação. Aleluia! Oh, maravilha! Aí diz: quero
ainda, versículo 12: irmão, cientificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Através da prisão de Paulo, os filipenses, eles foram mais para o campo evangelístico. Eles pregavam mais: vamos honrar o evangelho que nós recebemos através do apóstolo Paulo. Ele está lá orando por nós, através das cartas eles recebiam, e nós vamos trabalhar. Manuel de Melo foi um grande missionário usado em curas divinas. Ele foi preso não sei quantas vezes, queimaram a tenda dele, tocaram fogo, caluniaram ele. Ele foi preso quantas vezes? 27 vezes. Mas quando ele estava preso, a igreja que ele congregava, que ele era o presidente, que ele era o fundador, saíram em jejum e oração nas ruas, e Deus soltava ele. E nenhum ele foi processado, porque a igreja ficava em oração, com sinais, prodígios e maravilha. Foi assim que Pedro também foi solto. A Bíblia diz que quando Pedro foi solto, a igreja estava em contínua em oração. Quando a igreja ora pelo pastor, quando a igreja apresenta a família do pastor, a esposa, o ministério, aí é que Deus trabalha mais. Aleluia. Versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulando no Senhor, por minha algema, ousa a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente programam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscita tribulações nas minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me alegro, sim, sempre me regozijarei. O Evangelho está sendo pregado, muitos com sinceridade, muitos com amor e muitos com inveja, muitos com discórdia, muito com avareza, mas está sendo pregado. Aí ele disse: mas o que importa é que seja pregado, porque no dia do juízo final ninguém vai chegar diante de Deus inocente. Não viu o Evangelho? Ouviu, porque teve um tempo que tinha um povo que estava pregando, e os apóstolos olharam e disseram: Senhor, aquele povo não anda com nós. Aleluia. Ele não anda com nós, mas está pregando. Senhor quer que nós impeça. Jesus disse: não impeça, deixa eles pregar, porque aqueles que nos juntam espalham. Deixa pregar. Eu estou dizendo que eu salvo, que eu curo, que eu batizo, porque o ministério de Jesus Cristo, ele era alcançado por milhões e milhões de pessoas, era através, sabe de quê, irmão? Da cura divina. Muitos procuravam através da cura divina, trazia coxos, aleijados. A cura divina cresce o ministério. Aleluia. Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Estou terminando, igreja. Falando então, estou terminando. Ora, o Robert falou que as reuniões, os cultos, era de manhã, de tarde e de noite. O povo não queria parar. Aí ele falou que hoje em dia, né, ele já mais velho falando, né, que ele morreu em 90, em 89, foi em 91. Não foi foi em 2009, com 91 anos. Ele disse: hoje, se tem duas
2 horinhas de culto, a pessoa já fica impaciente. Nem todos, mas tem pessoas que já ficam pacientes. Mas quando a palavra a pessoa deixa a palavra entrar, a pessoa não quer mais sair. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oremias algema ousa falar com mais desassombra a palavra de Deus. Alguns, quer dizer, versículo 18, né? Todavia que importa uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer que por predesco, que por verdade, também Cristo me alegro, sim, sempre me regozijo, porque estou certo de que isto, mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora sempre, Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja Deus. Amém, igreja? O nosso viver é Cristo. O nosso viver é Cristo. O nosso viver é Cristo. Quando nós começamos a colocar as coisas que nos rodeiam, e nós começamos a entrar no mundo espiritual através da oração, através do jejum, através da palavra, nós começamos a enxergar que o nosso viver é Cristo. Nada vai nos tirar, vai nos separar do amor de Cristo. Porque Paulo falou em 2 Coríntios 5, 7, se eu não falo a memória, ele diz: não andamos, ele disse, não andamos por vista, mas andamos por fé. Através da fé nós enxergamos que nós temos um Deus maior do que tudo e que nada pode nos abater, nada, porque a nossa fé tem que estar em ação. Nada pode nos abater. Eu digo porque eu sou testemunha viva, eu e minha esposa, do que nós já passamos. Eu posso falar dentro do Evangelho, mas nunca deixamos de estar sentadinho aí como ovelha, esperando o momento para que Deus viesse, chorando. Com algumas reuniões nós foi e nós viemos chorando, a minha esposa chorando, com coisas que se levantavam contra a gente. Mas todos aqueles que se levantaram contra a gente, eu digo, pessoas engravatadas, pessoas que se diziam cristão. Hoje eles estão vendo o ministério de Cristo conosco, porque o ministério que Deus levanta, ninguém derruba. Mas que o diabo é doido para colocar eu e minha esposa em escândalo, em defamação, mas nós estamos debaixo da mão de Deus, em oração, em jejum, porque antes de acontecer, sempre Deus me revela. Sempre Deus me revela o que o diabo está querendo tramar. E para a glória de Deus nós já entra em oração. Amém, igreja? Que esta palavra ela venha fazer efeito mais e mais na sua vida. E busca Deus em oração. Busque de madrugada. Ore de madrugada. Ore de madrugada. Não deixe que nada tire a sua atenção. Ore de madrugada. Eu costumava direto fazer oração por áudio, né? Pela irmã Piedade de madrugada, pelo irmão Tiago. Não é que eu não estou fazendo de áudio, mas eu estou orando por vocês, viu? Porque eu tenho o costume de entregar para todos da igreja de madrugada oração de áudio. Depois eu vou voltar a fazer novamente, mas eu estou orando de madrugada. Quando dava fé de manhãzinha, os irmãos, pastor, obrigado, pastor. Mas ore também. Ore também, seja um embaixador do Evangelho, seja uma pessoa usada na cura divina, na revelação do Espírito Santo, no dom de maravilha, seja também. Ore
ore de madrugada, busque a Deus de madrugada, pague preço, jejum. Só no jejum no dia de culto não. Porque sempre eu pergunto, quem jejuou? Não é, missionário? Sempre eu perguntar, quem jejuou? Não ore só dia de culto não. Esteja pronto. Sabe por que esteja pronto? Que quando Jesus foi expulsar aquele demônio, a Bíblia diz que os homens chamaram os apóstolos dele e eles não conseguiram expulsar o demônio do filho dele. Jesus disse: ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Tem certa casta de demônio que só sai através da oração e jejum. Aí o homem chega perto de Jesus e diz: levei para os teus apóstolos, mas eles não conseguiram expulsar. Aí Jesus disse o quê? Jesus disse: espera aí, deixa eu ir para o monte, eu vou orar em jejum. Aí ele falou isso? Não, ele já estava pronto. Ele disse, botou a mão e expulsou. E ainda disse: essas castas de demônios só saem através da oração e do jejum. Pois temos que estar pronto. Se não sofremos vergonha, o demônio dá a surra. Não põe a mão se você não ora, você não jejua, você não tem uma vida santificada. Não põe a mão em demônios, porque você vai sofrer vergonha. Igual aqueles homens que foram expulsar o demônio daquele rapaz. Ele disse: expulsa o demônio no Jesus que Paulo crê. O demônio disse: conheço Jesus e sei quem Paulo é. E tu quem é? Deu uma surra no homem, que o homem ficou nu. Amém, igreja? Só põe a mão se você tiver vida de oração. Se você tiver vida de jejum e oração. Se você não tiver, nem fala, porque você vai ser envergonhado. Amém, igreja? Por isso que eu sempre ensinei essa igreja: oração e jejum. Quem era mais antigo dessa igreja, como o irmão Tiago, a irmã Verdade, sempre ensinei. Sempre ensinei jejum e oração, para que quando a pessoa vir de madrugada lhe chamar, irmã, vou citar o nome de você, irmã X, vamos ali, meu filho está endemoniado. Você chegar lá cheio de autoridade e o demônio vai olhar sempre para você assustado, sabendo que você tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Nós estamos aqui. No momento que prestar a gente aqui de madrugada para expulsar demônio, nós estamos aqui. Amém? Pode vir. Em nome de Jesus. Que nós vamos. Como é que eu sei que a pessoa está endemoniada? Quando ele está numa vida no mundo espiritual. Se no momento você dá um beliscão nele, ele gritar, não é demônio, é carnalidade. Pois carnalidade, ninguém expulsa, porque é carnalidade. Quando você dá um beliscão e ele não sente nada, fica ringindo, é demônio. É dessa forma que você vai saber. Amém? Louvado seja Deus. Eu falo assim: se você está orando e aquela pessoa está. Porque aconteceu isso, foi missionário no ciclo de oração? Aconteceu isso uma vez no ciclo de oração. Uma pessoa lá na cama, a missionária chegou, deu um beliscão, era só uma carrada da missionária. E aconteceu também numa igreja que a gente foi. Isso no ano de 2012. A irmã, usada em revelação, profecia, cura divina, cheia do Espírito Santo, expulsando, nada demônio caiu. Aí ela disse, mandou uma obreira, quando beliscou, a mulher deu um grito. Ela disse: se aquieta aí, se você veio para cá para cultuar, se não veio, pode se retirar. No instante a mulher sentou, não foi? Amém, igreja? Fica de pé, igreja do Senhor, em nome de Jesus. Quem aprendeu mais aí com esta palavra, louvado seja Deus. Bata uma salva de palmas para Jesus. No momento que precisar desde a missionária, estamos aqui, viu? Qualquer dúvida, a irmã Priscila, a irmã Franciele, a irmã Jailma, pode entrar em contato com a minha digníssima e amada esposa. Pode entrar em contato com ela, que ela, viu? Missionário, eu tenho uma dúvida sobre isso aqui, só pode me tirar. Missionária, como é que eu faço para buscar a cura divina? O dom da cura divina. Ela vai estar sempre ali orientando. A irmã Francisca, a irmã Tamires,
Amém? Pode entrar em contato com a minha esposa, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração da fé? A oração da fé perdoa pecados. Se tiver alguém enfermo, será curado. Amém? Deixa eu só falar algo para a igreja. Igreja, a pessoa é curada não é através de óleo, do azeite, não. É através da oração, da fé. O azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque se alguém chegar, me dá um pouco do azeite para ungir minha cara, isso é antibíblico, viu? Amém? Isso são doutrinas pagãs. Louvado seja Deus, amém? Porque quem cura é Jesus. Através da oração da fé, curará os enfermos. Ou é através do óleo? Através da oração da fé. Tiago capítulo 5. Vamos orar, igreja do Senhor, a oração da fé. Glória a Deus. Todos começam dando glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Eu te apresento os seus filhos que vieram aprender mais da tua palavra. Meu Deus, derrama, meu Pai, os teus dons sobre a Priscila, sobre a Elias, sobre a irmã Jailma, sobre a irmã Piedade, sobre o irmão Tiago, sobre, meu Pai, a irmã Franciele, sobre a sua mãe, aleluia, sobre Alisson, sobre a minha esposa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora, em nome de Jesus Cristo, fui derramando, meu Deus, vem transformando, meu Pai, cada dia esta igreja, oh meu Senhor, para que os teus milagres sejam alcançados dentro desse bairro, desse conjunto, dentro de Mangabeira, dentro de Macaíba, dentro, Pai, do estado, meu Deus, dentro até dos confins do mundo, meu Pai, que a tua glória, aleluia, seja manifesta, em nome de Jesus Cristo. Eu apresento, meu Deus, eu apresento as pernas do filho da irmã Franciele, do filho da irmã Francisca. Eu apresento as pernas dele, meu Deus. Chega agora ali, meu Pai. Meu Deus, eu apresento a coluna dele. Meu Deus, repreende o espírito da enfermidade. Chega, meu Deus, com a cura divina agora. Eu coloco a minha mão agora, meu Deus. Aleluia. Sobre ali, meu Pai, o mundo espiritual. Sobre a cabeça dele. Sobre a coluna dele. Sobre, meu Pai, o joelho. Sobre as pernas, meu Deus, vai fazer a obra. Espírito da enfermidade, pega a tua bagagem em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Amém, igreja? Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com toda igreja. E toda igreja diz o quê? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Sábado, quem estará lá no culto aí? Em nome de Jesus. Vai ser sábado, amém? Louvado seja Deus. Conto com a presença dos irmãos. Louvado seja Deus. Porque é uma bênção, irmão. Quando nós recebemos, aleluia, vamos fazer um culto ali, e as pessoas vêm, aquele que vai fazer o culto, ele fica muito alegre quando as pessoas vão, louvado seja Deus. Pois nós trabalhamos muito com isso, irmão. Nós ensinamos a cada um ter união e comunhão com cada um, amém? Louvado seja Deus. Segunda-feira, a terceira volta da campanha, estará conosco a serva de Deus, pregando e orando pelos dons, por revelação, cura divina. Louvado seja Deus aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Sim, também quer voltar hoje para Jesus também. Maria de Fátima, eu não sei como é que está a sua situação. Louvado seja Deus, mas você sabe, se você está sentindo, louvado seja Deus, vem aqui na frente também, em nome de Jesus. E quando a irmã Franciele sentir, a irmã Francisca, nós estamos aqui para acolher vocês aqui nesse ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a todos vocês aí do Facebook, em nome de Jesus. Também vocês que vão ver lá no canal da Igreja Apostólica da Fé em Jesus no YouTube. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que venha as vidas ser salvas através dessa mensagem, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. A irmã Joana Dark está cumprimentando o senhor com a paz de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Joana Dark. Saudade da é a mãe de Vitória.
Saudade da senhora. Tira um dia para vir aqui. A senhora, a irmã Vitória, todos vocês. Vem aqui, está sendo uma bênção, viu? Deus abençoe. Saudade, viu? A paz do Senhor Jesus para a senhora e para toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.